O presidente atual do Brasil, Michel Temer, está sendo acusado quase que diariamente por diferentes empresários de ser o chefe de uma quadrilha que, segundo eles, é a maior e mais perigosa do Brasil. Mas, afinal de contas, quem colocou o Temer presidente do Brasil? Esse é um assunto que vem ocupando muitas pessoas, inclusive que faz as diferentes ideologias políticas do Brasil entrarem em conflito. Porque o pessoal que foi para a rua pelo impeachment da Dilma diz que agora o Temer, com as cagadas que ele está fazendo, desculpem o termo, ele foi eleito pelo pessoal do PT. E o pessoal do PT, o pessoal da esquerda, fala que, na verdade, houve uma traição, que o Temer fez uma traição aí ao governo Dilma e aplicou um golpe e por isso ele está no poder com o apoio do pessoal que foi para as ruas pedindo o impeachment da Dilma. Mas, afinal de contas, o que a história fala? O que os fatos falam? A gente vai falar, então, nesse vídeo sobre esse tema que é polêmico. E esse vídeo foi inspirado, e aí eu já agradeço desde já, os comentários aqui que eu estou lendo no canal Notícias Comentadas, do Alan Couto. Quando a gente diz aqui, Temer processa Joesley Batista. O Alan Couto diz o seguinte: não esqueça jamais que o PT colocou esse chefe de quadrilha como vice de Dilma. Foi assim que ele chegou ao poder. Então, essa é a afirmação do Alan Couto, que, na verdade, inúmeras pessoas concordam com essa afirmação também. E a gente vai estar falando um pouco aqui sobre isso e tentando ver essa análise histórica. E com isso eu dou minhas boas-vindas a vocês. Sejam bem-vindos aqui ao canal Notícias Comentadas. Não esqueçam de compartilhar esses vídeos, porque vídeos como esse merecem a atenção das pessoas para que a gente desperte e deixe o analfabetismo político. Porque aqui nessa pergunta existe muita, mas muita ignorância política mesmo. Primeiro vamos começar com uma matéria que diz assim: para Dilma, escolher vice e reduzir impostos foram seus dois erros. Escolher Temer. A jornalista da imprensa internacional, a petista, fez referência ao que entende como os equívocos ocorridos durante seu mandato, um de natureza política e outro de economia. Aqui, que eu vou deixar o link para vocês, ela diz o seguinte: o primeiro erro dela foi escolher o Temer como vice. E ela fala isso por motivos óbvios. Ela fala isso. Claro, o cara estava aliado com a oposição, promovendo o impeachment dela. Então, esse era o motivo óbvio. Hoje o Temer estava traindo o governo da Dilma. Então foi isso que ela falou, foi o primeiro erro. O interessante é que ela assume como sendo dela esse processo. A própria Dilma fala que ela escolheu o Temer, e por isso, e esse foi um erro. Já que o erro é dela, então ela que escolheu. E o segundo foi reduzir os impostos. A intenção da Dilma, quando reduziu os impostos, era justamente fomentar a economia, que é aquilo que o pessoal da direita vive dizendo: Estado mínimo, imposto mínimo. Pois é, a Dilma experimentou isso, ela deixou os impostos mínimos. O que aconteceu foi que as empresas brasileiras não repassaram isso para a população conforme teoria, digamos assim, de direita, que quer um Estado coletando menos imposto. Quem é contra, o pessoal da esquerda, fala, esse é justamente o argumento, Estado forte. O pessoal diz: não queremos Estado forte porque paga muito imposto e evita a concorrência. Pois bem, a Dilma só experimentou bem de leve, arrecadar menos imposto. E deu no que deu. O Brasil entrou meio que em crise. Por que essa crise? É por culpa da atitude em si de reduzir impostos? Não, minha gente. Não é só isso. Tá? Isso também, mas não é só isso. A primeira coisa foi que a intenção era reduzir os impostos para que as empresas até pagassem maior quantidade de impostos. Como assim? Porque você fomenta a economia começa a se soltar, menos impostos, começa a gerar mais emprego, começa a vender mais, entendeu? Os produtos vão ficando mais baratos e aí você movimenta a economia. Essa foi a intenção. Só que a mentalidade do empresariado brasileiro, que agora também está sendo responsabilizado por essa crise toda, ele não repassou. E isso reflete bem uma coisa da filosofia, que é o seguinte: a ambição humana. Já que o capitalismo, a teoria, é o lucro, o maior lucro possível, quando tem um repasse, aí o cara pensa: bom, o cara já está acostumado com esse preço aqui, eu vou baixar o preço por quê? Mas o governo baixou o imposto, está pagando menos imposto, já repassa isso. Não, eu vou deixar aqui do mesmo preço, vou ganhar agora mais. Em vez dele repassar, ele, em nome, digamos assim, do capitalismo, eu me refiro ao capitalismo dizendo que o capital como sendo a coisa mais importante, inclusive mais importante que o próprio ser humano. Então ele aumentou o lucro e a Dilma afirma que esse também foi outro erro dela, acreditar que ao reduzir impostos que isso seria repassado para a economia. Foram os dois erros graves.
A outra coisa, muita gente vai dizer assim, não, mas na verdade quem escolheu o vice da Dilma foi o Lula. Então o Lula que é responsável, né? O Lula foi que deu essa rasteira na Dilma ao escolher o Temer como vice. E aí eu tenho uma outra notícia para vocês aqui, que é o seguinte, do Brasil 247. A propósito, essa notícia aqui da Dilma, da entrevista, é do dia 18 de agosto de 2016. Tá? Sempre olhando aqui as datas, que a gente está fazendo uma análise histórica. Já que no Brasil 247, no dia 13 de maio de 2017, João Santana diz que Lula tentou impedir Temer como vice de Dilma. Segundo disse o publicitário João Santana em sua delação premiada, o ex-presidente Lula preferia seu ministro da Defesa, Nelson Jobim, como vice de Dilma Rousseff. Ele estava profundamente exasperado, dizendo que não ia coligar com o PMDB. Que se dependesse dele, não ia coligar com o PMDB, porque o PMDB estava fazendo exigências absurdas. Quem não lembra que o PMDB estava botando pressão no PT para ter mais ministério, para ter mais poder? O PMDB estava se comportando como uma espécie de vírus, né, que vai se espalhando dentro do corpo e vai contaminando outras células, e é isso que o PMDB queria. Mais poder, mais dinheiro. Mais poder, mais dinheiro. Então o Lula, segundo o João Santana, era contra. Inclusive queria cancelar a chapa com o PMDB, que não ia coligar com o PMDB. Porque o PMDB estava fazendo exigências absurdas. Aí você vai dizer, mas o Brasil 247 é suspeito. E não sei o quê. Olha, notícia do dia 13 de maio de 2017, hoje é 20 de junho de 2017. Aí a gente vai em outro site que confirma essa mesma coisa. Lula ficou irritado com exigências do PMDB para apoiar Dilma em 2010, afirma delator, referente à mesma notícia. Contrário à escolha de Michel Temer para compor a chapa Dilma, o ex-presidente teria ficado irritado com as exigências do PMDB para apoiar a Dilma. A revelação foi feita pelo marqueteiro João Santana em delação premiada. Em seu depoimento, o publicitário afirmou que preferência de Lula era para o então ministro Nelson Jobim. Ele estava profundamente exasperado, dizendo que não ia coligar com o PMDB. Lula não queria mais o PMDB na chapa. Então, essa afirmação, segundo João Santana, também de que o Lula ele colocou, também está errada historicamente. Essa notícia foi publicada aqui em 14 de maio de 2017, quando o João Santana falou isso. Agora, quem de fato escolheu o vice, então? Se não foi Lula nem Dilma, como é que ele foi para lá? Antes de ler as matérias seguintes, eu preciso lembrar a vocês que um sistema democrático, ele governa com maioria. O PMDB é o maior e mais importante partido do Brasil. E isso não é por acaso. Isso muitas vezes é por causa do seu voto ou do voto do seu vizinho, que fez o PMDB o partido com mais prefeitos, mais deputados estaduais, federais, senadores, tudo. O PMDB é o maior partido do Brasil e com isso também é o mais importante. É quase que impossível governar o Brasil sem coligar com o PMDB. É quase impossível. E aí, pessoal, vocês vão ter que assumir responsabilidade também. Tá? Não é quem chegar hoje na presidência, tanto que o Michel Temer hoje é o PMDB, né, que governa com o PSDB, também o segundo maior partido do Brasil. Agora, vamos entender o seguinte, Carta Polis é um site aqui que eu encontrei agora, publicou no dia 21 de agosto de 2016, quem escolheu Temer para vice, que o embale, mas não foi Dilma. Ele fala o seguinte: Dona Dilma disse a escribas estrangeiros que escolher Temer como seu vice foi erro óbvio. Ora, a contar botões. A escolha de um vice na chapa presidencial é uma orquestração de infinitas nuances determinada, com maior foco, no tempo de TV de legenda atraída para complementar a dobradinha. O PMDB de Temer tinha o tempo mais cobiçado de todo, por ser o maior partido da bancada da Câmara e com o maior número de diretórios e filiados em todo o país. Entende? Na campanha presidencial, esse fator é importante, o tempo na TV, que é uma coisa que a gente devagarinho tá virando o jogo, que é o tempo na internet. Com o tempo na internet, a coisa vai começar a ficar mais democrática. Mas enquanto a TV ainda estiver servindo para manipular as pessoas, para contar o que eles querem e tudo mais,
E isso vai ser assim, a democracia é ameaçada por esse sistema. É por isso que o canal Notícias Comentadas luta muito para que se desenvolva uma consciência crítica. Porque hoje o tempo na TV é primordial para quem quer ser eleito presidente. Tá? Então, pensando nisso, todos os partidos disputavam ali com o PMDB quem teria o apoio do PMDB. O PT, como estava no embalo, tinha feito um excelente governo com o Lula, então teve a preferência do PMDB. Ora, o PMDB, sabendo que não tem candidato próprio, ele vai se agarrar com quem está ganhando. E quem estava ganhando naquele momento, em 2010, foi o PT. Assim, o PT não tinha tempo de TV adequado para enfrentar a coligação PSDB-DEM, o lado de lá, que era a oposição. Foi buscar agasalho nos disso o PMDB, que apoia todos os presidentes, militares ou não, bastando que ele dê um agrado, um antes e o maior depois. Essa é a tradição do PMDB, que já teve aí 3 presidentes, né, e sempre é da mesma forma, é um negócio histórico. Para encorpar mais ainda a chapa, Lula, o montador de coligação de lá para cá, foi buscar ainda o PTB de Roberto Jefferson e Quejandos, legendas profissionais como PDT, PP, PR, PRB e por aí vai. Portanto, para Dilma, Temer não foi uma escolha pessoal sua, foi um nome pensado, arquitetado por Lula para compor um quadro de possibilidades matemáticas, e põe matemática nisso, eleitorais para compor o PT, o consulado do poder. Não se sinta traída por Temer, nesse jogo que Lula refinou. Nada é pessoal, nada é traição, tudo é dinâmica, história, os fracos como Dilma são expelidos para preservar os que ficarão. Então, ele fala aqui, a carta Polis aqui também coloca a culpa no Lula. Né? Como eu disse, essa publicação aqui de agosto de 2016. E lembrando, o João Santana disse que o Lula não queria mais o PMDB na chapa. Tá? Então, há de se filtrar também aqui os comentários. E seria muito bacana, dentro desse contexto, que houvesse uma entrevista, quem sabe Lula e Dilma, contando de fato ao povo, quem sabe para os blogueiros, por que não sonhar um dia dando uma entrevista aqui para o canal Notícias Comentadas, Lula e Dilma, explicando como foi a história dessa coligação para eliminar de vez essa dúvida. Aí a gente vai um pouco mais a fundo e diz o seguinte, vamos ver, afinal de contas, quem foi, né, que foi a TV, não foi o Lula, enfim, como é que funciona essa história de fato? Vamos aqui uma notícia de 2014, publicada aqui no G1, que diz o seguinte, apesar de ala dissidente, essa aqui vai falar da chapa de 2014, mas ela também fala da chapa de 2010. PMDB aprova apoio a Dilma nas eleições. Maioria do partido decidiu reeditar a chapa que tem Temer como vice. Durante discursos, PMDBistas criticaram a postura do PT nos estados. E essa crítica aqui já reflete um pouco aquilo que o Lula estava falando. As exigências absurdas do PMDB para coligar. E aí nós temos aqui o seguinte. Você vê na foto Henrique Alves, hoje preso, Michel Temer, acusado de corrupção, Renan Calheiros envolvido com corrupção, Eunício Oliveira, presidente da Câmara, aliás, presidente do Senado. Você vê todas essas pessoas aqui, tudo envolvido em corrupção. E tudo isso aqui faz parte daquilo que o cara da JBS, o Joesley Batista, chama de maior quadrilha e mais perigosa do Brasil. Os principais, digamos assim, boa parte desses chefes estão aqui nessa foto, na convenção do PMDB. O PMDB, olha a notícia, o PMDB decidiu nessa terça-feira, dia 10, em convenção nacional, apoiar a candidatura da presidente Dilma na eleição de outubro, reeditando a chapa que tem Temer como vice da República. Foram 398 votos a favor e 275 contrários, ou seja, 60% a favor, 40% contrário. E 64 brancos, nulos, ausentes, segundo a diretoria. Na convenção de 2010, a votação registrou 85% de votos favoráveis à escolha de Temer como vice. Vou repetir. A votação do PMDB na convenção de 2010, eles escolheram o Temer como vice de Dilma, com 85% de votos favoráveis. Na época, parte do partido cogitava lançar candidaturas próprias, candidatura a vice de Dilma. Alternativa que obteve 15% dos votos. Ao discursar após a divulgação do resultado, Temer afirma que o placar foi ótimo na medida certa.
eu até disse que não há vencedores nem perdedores, que se tem uma coisa certa que nós precisamos trabalhar. Então, fica claro aqui na notícia do G1 que quem escolheu, quem aprovou a chapa PMDB-PT foi o próprio PMDB, e quem escolheu o Michel Temer foi o PMDB. A Dilma não tem poder sobre isso. Não é a Dilma que vai lá, se mete lá dentro do PMDB. Ele diz, olha, você, eu quero você aqui. Não é assim. O PMDB se reúne numa convenção nacional, aprova ou não a chapa, PMDB-PT, e depois disso eles vão escolher quem vai ser o camarada deles que vai ser o vice, né, que vai ser o representante do PMDB dentro dessa chapa, que no caso o PMDB escolheu o Temer. Não satisfeito com essa notícia do dia 10 de junho de 2014, eu vou mais fundo. Eu vou aqui em 2010, com Temer na chapa de Dilma, PMDB empresta sua poderosa máquina partidária ao PT. Estrutura e organização do maior partido do Brasil deve beneficiar presidenciável petista. Com a indicação neste sábado de Michel Temer para compor a chapa presidenciável petista, Dilma Rousseff, o PMDB colocará a serviço do aliado a maior estrutura partidária do país. Entende? Ou quer que eu leia de novo? O PMDB indicou o Temer. Isso, notícia aqui da R7 Notícias, 2010. O PMDB, aqui, são 91 deputados federais, são 17 senadores, 9 governadores, 1.201 prefeitos e 2 milhões de filiados. A colaboração, no entanto, terá um preço. Ao emprestar sua poderosa máquina, a sigla mira alto, que é consolidar uma aliança que teve início em 2006, mas dessa vez ocupando o segundo cargo na hierarquia da política brasileira. Quer dizer, aqui ele diz o seguinte, até mesmo o fato de colocar o PMDB como vice, o Temer como vice, foi uma exigência do próprio PMDB. O PT não queria o PMDB na chapa. O próprio PMDB disse, olha, nós fizemos uma aliança em 2006 com o Lula e deu certo, e agora a gente quer, além dos ministérios, a gente quer a vice-presidência. Foi uma exigência do PMDB, segundo o que está falando aqui a reportagem. Para o cientista político José Paulo Martins, trata-se da maior coalizão já realizada desde a redemocratização. Uma dobradinha, segundo ele, que poderá render votos a candidato petista, mas não necessariamente devido à imagem pessoal de Temer, um político discreto que não desperta paixões. O essencial nesse caso é o alto grau de inserção do PMDB em praticamente todas as regiões do país. Se por um lado Dilma poderá lucrar nas urnas, o PMDB vê a parceria como politicamente estratégica. Prova disso, diz o professor Couto, é a própria indicação de Temer, presidente nacional da sigla, e não a do titular do Banco Central, Henrique Meirelles, que se filiou recentemente ao PMDB e era o nome preferido do presidente Lula. Até aqui eles estão falando que não era o Temer o nome preferido de Lula. O Meirelles estaria lá por ser o Meirelles e não por ser um homem do partido. O Temer, mais do que qualquer um, é o homem do partido. Ele atrai o apoio institucional do partido. Hoje a gente vê o PMDB como sendo uma quadrilha, né? A cúpula do PMDB. A gente não pode dizer todo o partido, mas a cúpula do PMDB, eles atuam, segundo o cara da JBS, como uma quadrilha, a maior e mais perigosa do Brasil, que a gente falou aqui no canal Notícias Comentadas, que você pode também conferir os vídeos. Daí esse vídeo, ele está aqui, nesse caso aqui, ó, Temer, aqui, ó, Temer é chefe de quadrilha. Esse vídeo aqui que você pode visualizar. Vou deixar também aqui o link para que você possa ver essa história de chefe de quadrilha. Então, aqui na reportagem você entendeu um pouco mais sobre isso. Isso foi, ao que tudo indica, uma exigência do PMDB para continuar coligado com o PT. E como o PMDB era a moça mais bonita da festa, né? Aí o PMDB foi lá e diga, vamos coligar. Na foto tá a cara da Dilma aqui, parece que não muito satisfeita. Eu vou mais fundo, pessoal, vou mais fundo. E a gente vai agora no próprio site do PMDB, no dia 10 de junho de 2014. Isso aqui é história, ainda bem que eles não apagaram. PMDB confirma nome de Michel Temer para a aliança PMDB-PT nas eleições de 2014. O PMDB, olha, não foi Dilma que confirmou, foi o PMDB que confirmou. Com 398 favoráveis e 275 contrários, conforme a gente tinha lido antes.
Na minha opinião, e agora trata-se de um campo de opinião, é preciso deixar claro. Primeiro eu li as notícias, é uma coisa imparcial, eu li notícias. E agora eu vou dar a minha opinião. Tá? Eu acho que a Dilma poderia ter batido o pé e dito, não quero. Só que agora estou atrapalhando aqui. Ela iria colocar em risco a aliança. Então, muita cautela nessa hora, porque trata-se de política. E se vocês lembrarem da eleição, que eu vou mostrar aqui o link para vocês, em 2014, pelo menos aqui, olha, Dilma é reeleita na disputa mais apertada da história. PT ganha 4º mandato. Após uma campanha de intensa polarização no segundo turno, a presidente Dilma Rousseff foi reeleita e impediu a virada do mineiro Aécio Neves, candidato do PSDB. Nunca um candidato que ficou em segundo lugar no primeiro turno foi eleito presidente. Tá? Então, com 100%, a Dilma teve 51% dos votos e a Aécio 48% dos votos válidos. Com isso, eu quero dizer o seguinte, meu amigo. Não sei se é sorte ou azar, mas uma coisa é certa. Hoje o Aécio Neves, que também está envolvido em casos de corrupção, engraçado que a Dilma não foi provado nada disso contra ela nem contra o Lula. Mas Aécio Neves e Temer, sim. Hoje, o que a gente tem a conclusão é o seguinte, se o PT não tivesse coligado com o PMDB, ele teria perdido as eleições. Porque, 1,64%, essa foi a diferença. Teria perdido as eleições. E não só isso, o fato de o PT perder a eleição não tem problema nenhum, tranquilo. Só que quem votou em Aécio teria eleito uma quadrilha que, pelos delatores, está envolvida até com droga. Essa quadrilha, liderada aí pelo Aécio Neves, que tem hoje os parentes presos, acusados de corrupção, estaria sendo presidente do Brasil. E aí seria interessante ver, a gente com certeza não teria hoje esses casos da Polícia Federal, as investigações e não sei o que mais, não teria nada disso. E você, amiguinho, você que votou no Aécio, teria culpa disso. Então, por um lado, você que votou no Aécio deveria estar grato, feliz da vida, porque o PT coligou com o PMDB. Porque senão você teria feito, sabe, é como você ser goleiro num time, final de Copa do Mundo, final do segundo tempo, aí o atacante vem na sua direção e consegue driblar você, o goleiro caído no chão, o atacante corre sozinho com a bola e de repente aparece alguém da defesa e tira a bola do pé do cara e evita o gol. Aliás, de repente o atacante, nesse caso aqui, o próprio atacante, ele tropeça lá no meio do caminho, perde a bola e chuta para cima e não faz o gol. Sabe? Você teria eleito o Aécio presidente do Brasil. Você que hoje pede os militares, que hoje diz que é tudo farinha do mesmo saco, você teria eleito Aécio Neves presidente do Brasil. Então vamos falar a verdade, vamos parar de hipocrisia e falar a verdade. A Dilma errou, escolheu o PMDB, ela teria perdido a eleição. Simples assim, teria perdido. Tá? Foi uma coisa boa? Meu amigo, isso aqui é democracia, você tem que fazer cálculo matemático. Foi Dilma que escolheu o Temer? De maneira alguma. E a Dilma assumiu uma culpa dessa, prova ainda que, sei lá, de um lado até uma certa burrice, ou por outro lado uma certa dignidade por assumir. Sabe quando você é técnico de um time e o time perde, você bate no peito e diz, não, a culpa é minha, não foi culpa do atacante, nem da defesa, não foi nada, a culpa é minha. Sabe? Na opinião de uns, isso é um ato heróico, que é típico da Dilma, ela tem muita coragem, enfrenta, imagina se governar com um congresso desse aí. E por outro lado, é um pouco de burrice também, porque você defender um time como esse, pelo amor de Deus. Na minha opinião, se fosse eu, Morpheus, presidente do Brasil, eu teria aberto o bico e dito, olha, foi assim, assim, assado, é assim, assim, o povo merece saber. Deixo até esse até desafio, eu sei que na política muitos vão manter isso e aquilo sob segredo, mas assim, o povo quer saber, minha gente. Sabe, quem sabe da boca da Dilma mesmo, uma entrevista aberta em que finalmente ela diga o que de fato aconteceu. Levando em consideração que o cara da JBS falou que é a quadrilha maior e mais perigosa, se é perigosa é porque você corre risco de vida. Inclusive, teve alguns delatores, se eu não me engano, o cara da OAS, que disse que tinha medo do Eduardo Cunha, que segundo o Joesley Batista faz parte da quadrilha mais perigosa do Brasil. Então, será que a Dilma está dentro desse mesmo processo? Também tem medo de falar, pensando que ela ou a família dela corre risco de vida? E se você acha que isso é absurdo, lembre que PC Farias levou um tiro na cabeça.
A história retrata como sendo um suicídio. PC Farias, aí, que era o braço direito da corrupção feita pelo Collor, que hoje é senador eleito pelo povo. Tá? Então existe tudo isso e há de pensar. Agora, para finalizar o vídeo, eu volto a vocês aqui. A responsabilidade do Temer como vice, ela não era da Dilma. Mas a responsabilidade do Temer como presidente, essa é de vocês. Todos vocês, analfabetos políticos, que foram no embalo da grande mídia, vocês são os responsáveis diretos por ter colocado Michel Temer na presidência do Brasil. Vocês são os responsáveis porque o discurso moralista de vocês se junta com o discurso de analfabetismo político. Você não procura saber. Alguém como o Bolsonaro chega, mas aí a família, e isso e aquilo outro, mas a família do Bolsonaro é homem, mulher e filho. E se a criança for adotada, não é família no conceito do Bolsonaro. E se for a avó criando o neto, não é família. Esses moralistas, eles brigam por isso. E você, empolgado no discurso do moralista, se tornando cada vez mais um zumbi que anda sem raciocínio, sem mente própria, teleguiado, mergulhado no analfabetismo político, você que diz que não gosta de política, você é o irresponsável por hoje o Brasil ter o presidente Michel Temer, que é acusado pelo Joesley Batista como sendo o chefe da maior e mais perigosa quadrilha do Brasil. Michel Temer traiu a Dilma. Para finalizar isso, eu vou também mostrar aqui o Ronaldo, o jogador Ronaldo, vários artistas, todos vocês, Suzana Vieira, Regina Duarte, até esqueci o nome da mulher, me deu até um branco, mas todos, Suzana Vieira aqui, ó, Lobão, tá? Todos vocês, sem esquecer, claro, Janaína Pascoal, os historiadores, toda a grande mídia que colocou. Então, todos vocês, hoje, a grande mídia briga com o Temer. Mas, historicamente, a gente não pode esquecer que a grande mídia apoiou esse golpe parlamentar que foi feito no Brasil. E, por último, para finalizar, eu vou terminar esse vídeo aqui com uma leitura aqui do site Óbvios, observando o cotidiano do Francisco Ladeira, essa matéria aqui é dele, que ele diz o seguinte: o falacioso argumento quem votou em Dilma também votou em Temer. Se quem votou no Partido dos Trabalhadores realmente pretendesse um governo que cortasse políticas sociais, sucateasse a educação, vendesse as riquezas nacionais e se submetesse incondicionalmente aos ditames do imperialismo, entre outras medidas adotadas pelo governo usurpador, não perderia seu tempo digitando o número 13 na urna eletrônica. Na verdade, quem pensa dessa forma votou no Aécio Neves. O Brasil atravessa um período de intenso radicalismo ideológico, só comparado com a nossa história republicana. Então, aqui ele faz todo um trabalho, e eu vou deixar também aqui o link para vocês, porque eu achei a maneira como ele coloca aqui isso de muito boa qualidade. Então é isso aí, minha gente. Essa reflexão foi para levar a vocês. Eu não vou cansar, o canal Notícias Comentadas, aqui o Morpheus, o Oráculo, nós não vamos cansar de responsabilizar os irresponsáveis por essa, segundo Joesley Batista, essa quadrilha que assumiu a presidência do Brasil. O retrocesso do nosso país, da economia do nosso país, se deve grandemente a isso. Aí você vai dizer, mas a Dilma, ela fez cagada. Não, esse Congresso que hoje articulou esse bloco, ele impediu a Dilma de governar em 2015. Em 2014, o Brasil registrou a menor taxa de desemprego da história do país. Menor até do que o tempo do Lula. Por isso que ela tomou as medidas de baixar os impostos, de não aumentar imposto, que é para ver se a economia desandava mais ainda, segundo uma filosofia, digamos aí, de direita, né, que é baixar imposto. Tá? E eu não estou dizendo que isso é certo e que é errado. Só foi experimentado uma coisa que não deu certo. Então eu não vou cansar de constantemente estar lembrando, porque já que a história hoje no Brasil não é uma exigência para o nível médio, graças a essa turma que está no poder, graças ao Mendonça Filho, que é o ministro da Educação, que não vê necessidade nisso, o canal Notícias Comentadas não vai deixar o povo esquecer. Enquanto houver YouTube, haverá também
esses vídeos falando sobre isso. Quero aproveitar mais um pouquinho ainda aqui. Alguém criou o canal Notícias Comentadas em uma outra plataforma, aqui no Vidmon. Tá? E todos os vídeos do canal Notícias Comentadas, que eu vou deixar o link aqui também para vocês, também estão nessa outra plataforma que é independente do YouTube. Ora, veja, qual é o meu posicionamento sobre isso? Excelente, pessoal, excelente, excelente. Porque as análises que a gente faz aqui, elas não podem se perder. Então, se você quiser baixar os vídeos, carregar em outras plataformas, caso aconteça alguma coisa com o YouTube, vai fundo, tá? Parabéns aqui a quem criou isso aqui. Eu não estou vendo quem é o autor do canal, né? Não dá para ver aqui, deixa eu ver se eu clicar aqui em cima. Inclusive, todos os vídeos, tá? Mesmo os que eu estou publicando atualmente, ele coloca com muita velocidade, ele coloca aqui nesse outro canal. Então tem algumas outras plataformas que você também pode carregar os vídeos. Então eu não consigo identificar aqui. Notícias Comentadas é o nome do canal. Eu não sei se isso aqui também é uma ligação com o YouTube direto, mas eu acredito que não. Acredito que é baixado e colocado. Então façam isso também em outros meios de comunicação, em outros, criem seus próprios canais no YouTube. A gente precisa levar essa reflexão a toda a sociedade brasileira para que a gente tenha eleições em 2018 com maior qualidade, que a gente combata de vez, cada dia, o analfabetismo político, fazendo análises mais amplas e análises históricas. É preciso lutar pela nossa pátria. E eu acredito assim, olha, o Brasil está numa crise, tá. Então é nosso dever agora, da nossa geração. Não é daqui para frente, não. Não adianta eu ficar reclamando com os braços cruzados no sofá, não. A gente tem que fazer alguma coisa. O canal Notícias Comentadas lidera aqui um movimento, tá? Mas isso também depende de vocês. Não adianta, não há movimento liderado se não tem pessoas que contribuem para aquele movimento. Então todos vocês podem imensamente ajudar, seja baixando o vídeo, compartilhando, seja criando outros canais, sejam criando sua própria filosofia, defendendo o que você acredita. O que importa aqui é o combate ao analfabetismo. Não o analfabetismo de leituras normais, mas o analfabetismo político. Principalmente das pessoas que dizem, não sei o que, tudo é farinha do mesmo saco, eu detesto político, eu não gosto de político. E aí são governados por quem gosta de política, tá certo? Vou finalizando, deixando aqui um grande abraço a vocês e a gente se encontra então na próxima notícia. Um abraço e até lá.